assuntos para você, como por exemplo, vamos identificar num composto orgânico essa estrutura polar e apolar. Ou seja, isso mostra que as moléculas orgânicas, a maioria delas, elas têm, certo, uma característica híbrida quando se fala sobre polaridade. Sabe o que acontece? Todo hidrocarboneto, a molécula que só tem carbono e hidrogênio, vamos fazer aqui uma molécula grande, um pouquinho, né, mais ou menos grande. Ó. Essa molécula, esse hidrocarboneto, ele é apolar. Tá bom? Se você lembrar, por exemplo, quando ocorre um acidente envolvendo um navio petroleiro ou um derrame de petróleo no mar qualquer, o que você percebe no mar, não é isso? Que aquela mancha de petróleo, ela se espalha no mar. Quer dizer, esse petróleo ele não se mistura com a água, certo? Você tem aqui a água, que é um meio polar, e aí você tem aquela mancha de petróleo lá que não se dissolve na água, exatamente porque o petróleo é constituído por hidrocarbonetos, né? E os hidrocarbonetos são apolares. Então, esse material apolar não tem afinidade por material polar, confere? A interação entre eles é muito fraca, resultando que ele não vai se dissolver. E outra coisa, ele fica na superfície, né? Isso mostra, então, que a densidade dos hidrocarbonetos, já que ele flutua na água, certo? É uma densidade menor que a densidade da água do mar. Confere? Então, os hidrocarbonetos, nós sabemos, são apolares. Mas sabe o que vai acontecer? Nas outras funções, por exemplo, quando você tem, né, a cadeia, você tem uma cadeia carbônica, a cadeia que é formada por carbono e hidrogênio, confere? Mas aí você tem um grupo funcional, não é isso? Que é aquele grupo que identifica a função. Esse grupo funcional pode ser uma hidroxila, pode ser uma carboxila, não é isso? Ó? Pode ser uma carbonila, pode ser que a carbonila esteja ligada ao nitrogênio, como no caso das amidas. Quer dizer, quando você tem esse grupo funcional, o que vai acontecer? Ele tem característica polar. E a cadeia carbônica, ó, ela tem um caráter apolar. Então veja, ó, apolar, polar. Isso significa que um comportamento híbrido, uma característica que, dependendo do tamanho da cadeia ou da quantidade de grupos, né, ela pode tender mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, se você tem cadeias pequenas, né, mais o grupo funcional, então prevalece a característica do grupo funcional. Agora, se você tem cadeias grandes, mesmo que tenha grupo funcional, aí vai prevalecer, certo, a característica da cadeia, porque a cadeia é grande. Mas aí você fica pensando, mas como grande, não é isso? Bem, a gente pode estabelecer uma coisa um pouco empírica, tá? Eu posso te dizer o seguinte, as moléculas que têm a hidroxila, a carboxila, certo? A função amida, ó, e mesmo a função amina, essas funções onde aparece o oxigênio ligado, certo, a hidrogênio, ou o nitrogênio ligado a hidrogênio, confere? Estes grupos são muito polares. Então, tu podes estabelecer o seguinte, que para cada grupo desse, tá, ainda prevalecerá o caráter dele, mesmo que a molécula tenha 4 carbonos. Então, vamos dizer assim, eu teria para, certo, um grupo funcional desse, você teria a prevalência do caráter polar dele para cadeias pequenas, certo? Vai prevalecer a presença do grupo funcional para cadeias pequenas. No máximo, assim, você pode considerar até 4 carbonos, tá bom? A partir de 5 carbonos, a tendência é que o caráter da cadeia comece a prevalecer, tá bom? Muito bem, então se você tem uma molécula desse tipo aqui, ó, quer dizer, mesmo que ela tenha este grupo funcional, que é um grupo muito polar, você já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? Então, nós temos o grupo e nós temos aqui na cadeia 2, 4, 6 carbonos nesta cadeia, não é isso? Mais o carbono aqui do grupo 7. Então, nesse caso, já vai prevalecer o caráter da cadeia. Você entendeu? Vai prevalecer o caráter da cadeia. Você pode dizer, olha, aqui na extremidade eu tenho um grupo com caráter polar
e eu tenho aqui a cadeia que é apolar. Então, sempre que falar de parte apolar de uma molécula, é a parte da cadeia hidrocarbônica. E quando ele falar de polar, é essa parte que tem o grupo funcional, ok? Muito bem. Lembre-se também do seguinte, tá? Se você tiver uma cadeia carbônica de um composto qualquer, você pode classificar os carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Você só tem que levar em conta os carbonos, tá bom? Então, por exemplo, este carbono aqui, eu vou chamar de carbono 1, este aqui de 2 e este de 3. O carbono 1, olha, ele só está ligado a um carbono, que é o carbono 2. Isto aqui, ó, não é carbono, né? Isto aqui também não é carbono. Então, ele só está ligado a um carbono. Então, o carbono 1 é primário. O carbono 2, ele está ligado a dois carbonos, ao carbono 1 e ao 3. Então, ele é um carbono secundário. Já o carbono 3 só está ligado ao carbono 2. Então, ele é primário. Você entendeu? Os outros elementos não interessam. Você só conta os carbonos, tá? Vamos lá. Vamos ver mais um caso aqui. Ver se você realmente compreendeu legal isso. Não deixa eu te enganar, hein? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela esquerda, tá? Esse aqui eu vou chamar de primário. Vou na sequência aqui na horizontal, ó. Esse aqui eu vou chamar de terciário, tá bom? Esse aqui eu vou chamar de secundário, percebeu? Porque isso aqui é o oxigênio, ó. Então esse é secundário. De novo secundário. Na sequência, olha, esse cara não é quaternário, olha, esse aqui é o oxigênio, ó. Então, ele é terciário. Agora na ponta, ó, primário. Aqui, ó, tudo primário. Sacou? Tranquilo isso aí? Classificação? Muito bem. Quando se fala dessa classificação, é importante também que você possa usar essa classificação, por exemplo, para outros elementos. Ela pode ser usada, tá? Vou te mostrar um caso aqui. Vamos classificar os nitrogênios em primários, secundário e terciário. Sabia que isso é possível? Isso vai te ajudar lá na frente também, ó. Sabia disso? Olha lá. Esse nitrogênio aqui, ó, ele está ligado a um carbono. Você sempre considera só os carbonos, tá bom? Ele está ligado a um carbono, então ele é um nitrogênio primário. Esse nitrogênio aqui, ó, está ligado a dois carbonos, percebeu? Isso aqui está ligado no carbono A, está ligado no carbono B, ó. Está ligado no A e no B. Então, ele é um carbono secundário. Carbono não, perdão, um nitrogênio secundário. Esse nitrogênio está ligado em A, em B e em X. Está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um nitrogênio terciário. Por enquanto é só, galera. Um abraço.